Negócios. Esporte. Esporte SA. Muito além das 4 linhas. Muito boa noite a você, amigo ouvinte da Rádio Globo. Está no ar o Esporte SA. Eu sou o Carlos Eduardo Éboli. Muito boa noite para você que está ligado aqui com a gente. Eu sou o Francisco Aiello e eu queria dizer o seguinte: no placar do eSportes está lá Lucas, filho de Carlos Eduardo Éboli, 10. Carlos Eduardo Éboli, 0. Éboli, queria te convidar a acompanhar o bate-papo de hoje, a entrevista de hoje, porque você está precisando, Éboli, está precisando aprender um pouco mais para ver se consegue tirar essa vantagem do Lucas, cara. Eu diria mais, todos precisam entender mais sobre esse mercado, sobre esse universo que não para de crescer. Os eSports constituem hoje um mercado que cada vez mais se profissionaliza e precisa cada vez mais também de gente capacitada e antenada com esta realidade. Vamos falar hoje, Chico Aiello, dos executivos, dos profissionais, dos empreendedores nos eSports e já temos convidados no estúdio. Entrevista SA. André Sica, especialista em Direito Desportivo, pós-graduado pelo King's College London e atuante, inclusive, nos tribunais da FIFA e da Corte Arbitral do Esporte. O André Sica, que já participou em outro programa aqui do Esporte SA, conosco na Rádio Globo. Tudo bem, André? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Éboli. Boa noite, Francisco. Grande prazer estar aqui de novo com vocês. Luiz Ojima, coordenador dos cursos de eSports da Fundação Instituto de Administração, que inclusive está com um curso pioneiro em andamento, justamente com esse foco em negócios nos eSports. Luiz, seja bem-vindo também. Boa noite. Obrigado, boa noite. E Lucas Simon, este é uma fera, este tem história, a história dele se confunde com a evolução dos eSports no Brasil. Sócio fundador da equipe INTZ, uma das mais importantes do nosso país, e vice-presidente da Associação Brasileira de Clubes de eSports. Lucas, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes, um prazer estar aqui. Legal, deixa eu dar a saída então, pra gente fazer um pouco aqui de uma cronologia. Eu queria saber de você o seguinte: como é que tá hoje o eSporte no Brasil, nos últimos anos? Qual o tamanho da evolução, em termos de tudo? De potencial, de investimento, de grana envolvida. O que a gente pode dizer nesses exatos momentos para quem está acompanhando a gente? Como é que a gente está numa comparação, por exemplo, com o mercado internacional? E em que estágio está o eSporte no Brasil, gente? Bom, acho que vale comentar que o eSports, ele existe por natureza há 20 anos, mas nos últimos 5 anos é quando realmente ele começou a crescer. Acho que existem números muito agressivos, né, dentro do esporte. O que eu posso dizer do lado do INTZ é que a gente tem KPIs que crescem mensalmente, a gente cresce esses KPIs. Então, é realmente indo contra a maré do Brasil e a gente batendo recordes constantemente. Eu acho que do nosso lado também vale comentar os profissionais que atuam nesse mercado. No meu escritório, eu até brinco com as pessoas, 2013 eu pagava para trabalhar. E como o próprio Lucas falou, o volume hoje no escritório dobra ano a ano, em termos de faturamento. Então hoje, antigamente a gente falava que representava 10% do nosso trabalho e o futebol 90%. Hoje eu já falo tranquilamente 50-50 facilmente, com advogados alocados só para isso. Você já é quase um e-lawyer. Eu sou praticamente um e-lawyer com muito orgulho. E já tem uma nova geração de e-lawyers que só são e-lawyers, por exemplo. Tem gente que só trabalha com eSports no meu escritório, por exemplo. O crescimento do mercado, né, Luiz? Que está evidente, né? E essa fatia, esse marco aí de 5 anos para cá mostra muito bem isso, como bem destacou o Lucas Simon. Fala você, Luiz, que está administrando um curso pioneiro na Fundação Instituto de Administração, que tem justamente esse objetivo, né? De formar mais profissionais para o mercado de esportes, né? Isso, a indústria de games é uma das poucas que crescem aí a 2 dígitos por ano, né? E esportes dentro da indústria de games é realmente um dos segmentos que mais cresce, né?
E aqui no Brasil, acho que como a gente teve a base era pequena, então o crescimento é mais visível ainda. E acho que o curso da FIA sendo lançado agora, ele mostra esse momento de mercado, que a gente fechou uma turma, ainda a gente já começou as aulas, tal, mas a gente ainda está aceitando aí inscrições, mas a gente tem desde profissionais que já trabalharam em outros países nessa área, estão aqui no Brasil, estão querendo, um angel investor que está querendo ver essa oportunidade aqui no Brasil, passando por pessoal de multinacionais que estão vendo essas oportunidades novas aí, querendo entender como é que as marcas aí podem interagir com esportes. Temos gente de time que também está no curso, e tem gente, profissionais de jovens tal, que também estão tentando já começar a sua carreira profissional, aplicando seus conhecimentos aí de psicologia, publicidade e outras áreas, administração e outros, já pensando em seguir carreira dentro dessa indústria. André, hoje esse mercado está totalmente adequado à legislação desportiva? Bom, vamos lá. Na verdade, o mercado ele já existiu, o mercado já existia, a legislação já existia, e uma coisa se subsume à outra. O que quer dizer se subsumir? Uma coisa entra na outra, né? Então, o que aconteceu? Até para dar um pouco de histórico para as pessoas que estão nos ouvindo. A gente começou, como disse o Lucas, a ebulição desse mercado começou há 5 anos. E há 5 anos esse mercado não se entendia, ele não entendia o que ele mesmo era. Então a gente pegava um pouco de contratos de natureza civis, depois a gente pegava um pouco de contrato que era internacional, que era adaptado, a gente chama de tropicalização de contratos, então contratos americanos trazidos para o Brasil. Então era uma salada completa. Até que um clube bem grande, chamado KaBuM!, eles tiveram um problema sério, que um juiz na Justiça Trabalhista basicamente começou a aplicar a legislação desportiva. E esse grande player do mercado, o KaBuM!, falou: opa, peraí, como é que o juiz está aplicando a legislação trabalhista? Se eu estava discutindo isso na Civil, ele mandou, na verdade o juiz da Civil mandou para a Trabalhista e mandou a Trabalhista aplicar a Lei Pelé. Foi aí que a KaBuM! Chegou no meu escritório. A KaBuM! Chegou no meu escritório e falou: olha, você que entende de direito esportivo, me explica isso aí. A gente é mesmo um esporte? A gente tem que aplicar a Lei Pelé? E o escritório entrou de cabeça nessa história, e a conclusão, para também não tornar essa história tão longa, a conclusão foi que os Electronic Sports, eles reúnem todos os elementos esportivos, né? Eles reúnem duas equipes, competitividade, dentro de um regulamento, e um esforço físico, que é um esforço mental, que é um dos requisitos básicos para a caracterização do esporte. Então, a nossa conclusão foi muito clara. Vocês estão tratando de esporte, e considerando que vocês estão tratando de esporte, vocês têm sim que aplicar a Lei Pelé. E a partir daí, o mercado começou a se organizar em torno daquilo. A partir daí, vários clubes começaram, inclusive a gente mesmo teve a oportunidade de sentar, foi quando eu tive o grande prazer de conhecer esse monstro do mercado, o Lucas, que está nessa mesa. Foi quando eu conversei com todo esse povo e falei: gente, vamos organizar isso aí direito, porque vocês são um esporte, e como esporte vocês têm que se entender como tal. E a partir daí a gente aplicou tudo que você mesmo conhece sobre os demais esportes. Contrato de trabalho, a gente aplicou cláusula indenizatória quando o jogador queria sair, a gente aplicou contrato de imagem, a gente aplicou direito de arena para venda para autorização de direitos de transmissão. Enfim, foi todo um universo novo, mas que a partir do momento que eles de fato se entenderam como esporte, se assumiram como esporte, o mercado, assim, obviamente isso não foi o gatilho, mas isso foi um dos componentes. O mercado realmente meio que se assentou e passou a se desenvolver falando uma linguagem comum. Então hoje dá para dizer que essa compreensão sobre uma visão mais profissional ou totalmente profissional hoje já está no sangue
daqueles que fazem essa roda girar. Absoluto, absoluto. Uma coisa que eu digo com o maior orgulho do mundo é o seguinte, eu venho do futebol, eu trabalho muito com futebol, as pessoas me conhecem pelo futebol, mas o futebol a gente tenta profissionalizar. Os Electronic Sports nasceram profissionais. Então, assim, o público do Electronic Sports, não só o primeiro que o público é um público extremamente graduado, extremamente qualificado, o próprio público, mas os gestores, eles são todos empreendedores. O Lucas, depois ele conta um pouco da história dele aqui na mesa, mas ele é um empreendedor em si, ele não é um cara só endêmico e um cara só de Electronic Sports, é um cara que faz negócio. E todos os clubes hoje são empresas, não se constituíram como associação civil, como são os clubes de futebol, se constituíram ou como limitadas ou como SA, tem uma visão negocial e tem uma visão de busca de lucro, de lucratividade. Por isso funcionam tão bem. Então, desde o D0, eles têm governança corporativa, compliance, tudo que a gente gosta de ouvir que não é aplicado ao futebol. Se permite um gancho, assim, claro, que eu sempre comento, em tom de brincadeira, mas talvez um pouco sério, é que um contrato de atleta profissional, e aí até aprendendo muito com o Sica, aí eu posso falar com segurança que hoje os atletas de esportes eletrônicos, eles têm a carteira assinada, escrito atleta profissional de esportes eletrônico, o contrato dele é com base Lei Pelé, 60-40, todas as questões que tem no esporte tradicional, no esporte a gente conseguiu implementar, e a minha brincadeira é que eu falo que nosso contrato é igual de um jogador do Palmeiras, por exemplo. A única diferença é que no Palmeiras ele ganha uma chuteira e uma bola, e no esportes ele ganha um mouse e teclado. É isso aí. Eu queria saber um pouquinho mais, né, porque o Luiz Ojima falou, né, que ele que está coordenando esse curso de esporte na Fundação Instituto de Administração. Eu queria saber o seguinte, porque eu fiquei curioso, porque você falou, Luiz, que tem porta aberta para psicólogo, tem porta aberta para publicitário. Quais são os cursos? Dá para dizer que a gente pode ter espelhado, né, nesses cursos aquilo que a gente tem, as profissões que a gente tem em outros esportes? Por exemplo, a gente vê no futebol fisiologista, jornalista, preparador físico, nutricionista, advogado. Tudo isso está dentro também dos cursos para esporte? Sim, eu acho que eu não consigo pensar em nenhum que não esteja agora nesse debate pronto, assim. Eu acho que tem algumas interações que são diferentes, né? Por exemplo, uma das coisas que as entregas que um clube de esportes e o pro player podem dar para a marca são bem diferentes de um jogador de futebol, por exemplo, e outras mídias, né? De outros esportes. E isso às vezes causa um estranhamento, mas ao mesmo pro pessoal mais tradicional. Mas eu acho que o que a gente pode fazer em esportes é muito mais rico e muito mais diversificado do que a gente tem nos outros esportes. O que eu acho interessante adicionar é que dentro dos esportes a gente é o único esporte que eu conheço que nasceu no digital, né? E nasceu na internet, exato, nos meios digitais, e usa dos meios tradicionais de comunicação como uma forma de marketing. Então, até sempre comento, né? Se você vai assistir um rally, por exemplo, você precisa da TV, você precisa de imagens constantes ali mostrando, porque senão, se for assistir ao vivo, vai passar o carro e acabou, né? Como você assistiu o rally, o resto do rally. E o esportes não, a gente é muito grande no meio digital. O último presencial foram 2,6 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo, na última final do Campeonato Brasileiro de League of Legends, e a gente usa os meios tradicionais como marketing. Então, eu acho que vale para os ouvintes assim comentar, e aí, enfim, se você me permite contar uma história rápida. O eSport faz uma analogia com o Flamengo, por exemplo, né? Então, o NTZ ele é um clube de esportes não tradicionais, os esportes eletrônicos, que, comparado ao Flamengo, que é um clube de esportes tradicionais, que aí é o Clube de Regatas Flamengo, nasceu com base na regatas lá atrás, e hoje o carro-chefe dele é o futebol de campo, né? O nosso, o carro-chefe hoje é o League of Legends, mas a gente também conta com várias modalidades, assim como o Flamengo. O Flamengo conta com regatas, futebol de campo, boxe, basquete, inclusive esportes eletrônicos agora, né? A última final que aconteceu, eles participaram da final do League of Legends. E a gente também conta com várias modalidades. Hoje no NTZ são 8 modalidades diferentes, desde League of Legends, Counter-Strike, Crossfire,
Dota e outros jogos, né, outras modalidades, e contando com 60 atletas, 100 pessoas trabalhando dentro do clube. E aí, pegando o gancho, a gente tem psicólogo, que é de performance, psicólogo, que é de comportamental, nutricionista, fisioterapeuta, chefe de cozinha. Na verdade, está contratando uma nova chefe aí, se tudo der certo, do Masterchef, inclusive. Jura? Nossa, né? Então, assim, é um mercado legal porque a gente, como tem um digital como apoio, né, e até pegando bem o gancho, assim, a gente faz um marketing diferente até para as marcas, né? Porque não é só o logo. Até na NTZ, o logo no uniforme é um bônus. A gente, na verdade, faz ações de marketing digital focadas em conversão e tudo mais. A dinâmica é totalmente diferente. Eu ainda partindo da pergunta do Francisco, quando eu conheci esse universo, os atletas ganhavam, o Lucas me corrija se eu estiver errado, quase salário mínimo, R$1.000, R$1.500 e tal. Quando eles ganhavam salário mínimo, o Lucas já tinha, e todas as equipes, a maioria das grandes equipes, já tinham nutricionista, já tinham psicólogo, já tinham técnico principal, já tinham o segundo técnico. Verdade. Enfim, então, por isso eu conto para vocês, já eles começaram profissionais, eles não se tornaram profissionais. A visão de negócio já era empregada desde o D0, mesmo com um vencimento baixo, mesmo com o capital baixo para girar ali, eles já começaram estruturados, ao contrário do que a gente vê em outras modalidades, que eles vão se profissionalizando a partir da entrada do dinheiro. Não, o Electronic Sports não, a partir de uma estrutura, eles ganharam dinheiro. Acho que o funcionamento, a dinâmica é um pouco diferente. Como é que a gente fala muito, né, no futebol, né, a necessidade de se ter uma visão diferente a respeito do cliente, que é o torcedor. Essa relação que existe no eSports, como vocês já falaram, uma relação que começou profissional. Mas como hoje vocês trabalham essa relação com o torcedor, com o cliente, para transformar isso cada vez mais rentável, inclusive? Bom, no caso do NTZ, até na analogia, né, a gente vive de patrocínios, compra e venda de jogadores, licenciamento de produtos, ações de marketing, taxa de participação em campeonato. Então a gente vive igual um clube. E igual um clube a gente trabalha muitos fãs. Nossos fãs são os intrépidos, né? NTZ veio de intrepidez, logo os torcedores são os intrépidos. Então existem ações presenciais dentro do nosso centro de treinamento, que fica em Perdizes, aqui em São Paulo. É um espaço de 4 andares, 1.000 metros quadrados, consegue comportar 30 pessoas nos alojamentos e treinando dentro dos espaços de treinamento, consegue receber até 100 pessoas para fazer uma visitação, fazer um tour pelo local, assistir um jogo com a gente, né? Então a gente faz várias ações com os torcedores, inclusive vamos lançar nos próximos dias aí um sócio-torcedor, uma empresa que faz de outros clubes também, de esportes tradicionais, e aí sempre nessa linha de não inicialmente pensar em capitalizar em cima disso, né? Obviamente tem um custo para ser um sócio torcedor, mas principalmente a gente visa muito o futuro, né? A gente reinveste tudo que a gente consegue de investimento e de retorno financeiro de faturamento, porque o futuro ele é muito, muito grande, muito claro para a gente. Então, o que a gente mais se preocupa mesmo é dar esse suporte, ter essa presença com os torcedores. Tem uma coisa muito legal que são os streams, né? Que basicamente o streamer, ele é igual um youtuber. A diferença do youtuber para o streamer é que o youtuber ele faz um vídeo e joga no YouTube, e um streamer ele faz uma live vídeo, né? No momento ali online que ele está jogando ou está falando com os fãs, ele vai transmitindo isso e ficam 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 pessoas assistindo eles ao mesmo tempo. Então a gente lota estádios nessas streamings. E isso é uma forma da gente estar sempre em contato com os fãs. Enquanto a gente faz a embaixadinha, entre aspas, os fãs ficam assistindo e conversando com nossos atletas e nossos streamers também profissionais. Vamos fazer uma paradinha rápida, eu tenho que ir para o intervalo. Na volta, eu já volto contigo, André, para você já fazer o seu adendo a respeito desse tema levantado pelo Lucas Simon. A gente está aqui no Sport SA, rápida parada, nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Muito bem, estamos de volta aqui com o Sport SA. Ao meu lado, o Carlos Eduardo Éboli, com convidados especiais no programa de hoje. A gente está falando muito aqui de esportes, está com o André Sica, especialista em direito desportivo,
o Luiz Ojima, que é coordenador dos cursos de esportes da Fundação Instituto de Administração, e também o Lucas Simon, que é sócio fundador da equipe INTZ. E o Sica, né, Aboli, estava para falar e a gente agora vai dar a palavra para ele, né, Aboli? O André pediu a palavra no finalzinho do primeiro bloco, né, porque o Lucas estava falando sobre as relações, a relação com o cliente, com o torcedor, com os intrépidos, e estava falando dos streamers. André, o que você queria falar? Não, eu ia emendar uma coisa simples, porque as pessoas têm uma dimensão, e o Lucas estava indo numa crescente, né? Ele estava contando ações atrás de ações que eles estão fazendo. E as coisas estão... Parece uma bola de neve que não para de crescer. E a impressão que as pessoas têm é que, pode ser uma bolha, ou a gente chegou no ápice, mas uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas de forma muito clara e muito direta, a gente não chegou nem perto do auge, mas nem perto. A gente tá só começando. A explosão está por vir. E não é moda, não é nada, é um público que existe, que já existia, que achou sua voz e que agora só tende a aumentar. Eu tenho aqui um número, Luiz, que é aqui, ó, a projeção é de que os valores movimentados por esse mercado fiquem entre 1,4 bilhão de dólares e 2,4 bilhões já nos próximos 2 anos. Isso segundo a consultoria especializada Newzoo. Realmente são valores impressionantes, né? E como vocês falam, está só no início. Está só no início. Tem uma coisa que ajuda a entender o porquê agora, né? Tem um relatório muito interessante. O pessoal de internet, uma vez por ano, para ver o Internet Report da Merrymaker. E ano passado ela deu que é uma grande banqueira de investimentos, tal, nos Estados Unidos. E ano passado ela deu uma ênfase super grande em esportes, né? E uma das coisas que ela falava era que antes o videogame estava muito ligada à evolução do hardware, né? Quer dizer, então você tinha até a lei de Moore, tal, então o hardware ficava mais potente, os jogos ficavam mais potentes, tal, mas o console ficava mais potente, mas você estava lá restrito ao que você conseguia na sua sala, enfim, né? E quando veio a internet, aí mudou tudo, né? Então não só mudou enfim, todas as coisas, o jogo casual, etc., mas também veio essa nova leva de esportes eletrônicos que não tinha antes, né? E acho que isso também ajuda a explicar como é que virou uma coisa de cultura gamer, que era antes, para uma cultura de esportes, que é uma outra coisa. Eu costumo brincar que acho que tem dois episódios muito, muito interessantes, ilustrativos. Quem puder ver lá no YouTube, em outros lugares, tem a abertura do CBLOL, da final do CBLOL, o show do ano passado e desse ano. E do ano passado era fanservice para gamer. Então tinha lá, ia lá desde os pixels até agora, tal. E o metal, a banda era uma banda de metal, que o metal é um gêneros prediletos dos gamers, tal. E aí você pega, esse ano já foi diferente. Esse ano foi uma coisa a música foi demicida, então é uma coisa... o refrão é só um joguinho, eles disseram, quer dizer, um negócio de orgulho da tribo, mas ao mesmo tempo fazendo essa conversa entre gamer, entre o pessoal... entre o pessoal de esportes, entre o pessoal de mais geek, porque tem lá uma acho que coisa hoje, com a Marvel, Luiz, etc. Hoje não dá mais pra gente definir uma tribo, né? A coisa cresceu eu diria tanto... que é uma nova tribo, é uma coisa que a gente está criando, que é diferente do que tinha antes, dos estereótipos anteriores. Acho que isso que é interessante. Não reúne diversas tribos. Por trás da cultura gamer você tem já um lifestyle, né? Assim... que determina uma série de tendências. Mas eu vejo de fora, vocês podem me corrigir, por favor, que é algo extremamente democrático. Sim, sim. Olha o número de jogos que tem, Aboli. Então a gente pode ter, desde o menino que ama futebol e que, na verdade, externa esse amor pelo futebol jogando FIFA desesperadamente em toda hora vaga dele, até o maluco que odeia futebol e que
quer dar tiro, enfim, quer fazer jogar magia, né? qualquer Ser um coisa, personagem, cara. A faixa etária Assim, também está cada vez mais eu acho que flutuante, é isso. né? Coisas que precisam mais de equipe, outras coisas que tem mais a perícia individual, tem várias modalidades que exploram aí perfis diferentes de jogador. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o game, ele, ao contrário da maioria dos esportes, ele responde a praticamente todos os anseios da juventude. Então, basicamente, você pode ser o que você quiser no game. Aonde quiser. Onde com quiser. E numa pessoas do mundo relação inteiro. saudável, até onde eu percebo. Sem dúvida. Com né? certeza. Que é outra dúvida. coisa que atrai também. Porque se a gente fizer novamente uma comparação com o futebol, a atmosfera de um campo de futebol, às vezes é muito agressiva, tem a violência, isso afasta a família do estádio. E o que a gente vê é a família presente nas arenas de esportes. Ser humano é ser humano, né, Beli? A gente tem uns causos aí de Electronic Sports, de umas bobeirinhas que acontecem. Mas Já está de sendo fato... contaminada com isso? né? Não, é outra coisa. Ah, outra coisa. Você tem um problema de comportamento tóxico de fãs, os haters, né? Haters, Sim, sim. Mas uma coisa que é legal. Mas o que eu acho que é interessante é que você tem algumas empresas mais do que outras, mas tem algumas empresas que têm uma ação super forte, assim, de tentar fazer a mediação e tentar fazer com que esses comportamentos tóxicos não contaminem aí a comunidade. Vocês né? têm Porque, no final das preocupação, por contas, exemplo, pra eles- vocês têm preocupação, por exemplo, de entrar os clubes tradicionais do futebol e aí de repente essa rivalidade, essa violência que a gente vê no futebol entre torcedores de futebol, isso também invadiu o ambiente do esporte? Algo que é interessante hoje, que você vai, por exemplo, numa final que aconteceu no Jazz Ibirapuera e você via na arquibancada 8 pessoas, amigos diferentes, cada um com um uniforme diferente de um time de coração e todos torcendo junto pro seu time de coração, que tivesse ou não na final, no caso, se não tivesse, eles estavam torcendo por uma boa jogada, por uma boa cena, por um bom momento ali da partida. E na questão do futebol, existe hoje clubes, né, dentro do esporte. Sim. Você tem o Flamengo, o Santos, tem alguns clubes presentes, mas eu acho que a construção que vem sendo feita desde o início do esportes, com todo o cuidado no evento no estádio, com todo o suporte para conceito, né? tóxicos, então isso traz uma tranquilidade. A gente teve, a NTZ foi jogar na Turquia, foi 6 meses depois que eu tinha fundado o clube, e é engraçado que a gente tinha um planejamento estratégico, né, um business plan aí de estar na primeira divisão depois de um ano, e a gente depois de 6 meses estava ganhando o Campeonato Brasileiro e indo para a Turquia jogar um campeonato. E depois dessa vitória, né, desse Campeonato Brasileiro, a gente ficou sem perder no League of Legends, que hoje é carro-chefe dentro dos esportes. A gente ficou 2 anos sem perder com a mesma formação. Mas comentário bem positivo do NTZ à parte, o que vale na Turquia quando a gente foi jogar, a gente jogou contra o Besiktas, né? Então foi interessante que o Besiktas optou por pegar... Só existia torcedores do Besiktas e turcos, né, lá na Turquia. Quando a gente jogou a final, tava eu e meus jogadores. Os jogadores nunca tinham viajado internacionalmente. E você imagina, a gente estava num caldeirão, assim, num anfiteatro. Sim. E eles pegaram metade da torcida e levaram a torcida organizada. Então você via o pessoal, enfim, com faixa, com coisa saindo fogo, saindo... Enfim, um show à parte ali dentro do anfiteatro. E isso é um show incrível, que eu acho que é algo que os esportes tradicionais trazem, né? As torcidas... não um conceito mal da torcida organizada, um conceito bom da torcida e o pessoal juntos e torcer pro seu time, traz algo bem positivo, que é esse show à parte que tem nos esportes tradicionais. E eu acho que o esporte consegue controlar, por toda a construção que teve, para não ter brigas, né? Eu acho que você quer dizer que, assim, existe pessoas xingando as outras, comportamento no Twitter ou nas redes sociais negativo, mas são casos isolados. Casos de brigas eu nunca vi falar. É mais uma questão mesmo que eu acho que o esporte está preparado para receber os clubes de esportes tradicionais e não o contrário, né? Exatamente isso que era esse meu ponto, porque é o seguinte, a gente tem hoje, respondendo diretamente à pergunta do Francisco, eu não tenho preocupação nenhuma com o futebol entrando e contaminando, nenhuma. Por quê? Porque, como eu disse no começo do programa, os Electronic Sports, eles começaram de trás para frente, eles começaram profissionais para daí ganhar dinheiro, e não começaram amadores para daí se profissionalizar. Então, assim, hoje qualquer um que vai entrar
tem que obedecer uma série de regras. É um ambiente extremamente regulado. Então, hoje você tem, por exemplo, e é o que a gente não falou nesse programa ainda, que é bem diferente dos esportes tradicionais, a gente tem um terceiro player nessa história, que são os publishers, que são basicamente quem publica os jogos, né? O dono da bola. Literalmente o dono da bola. Literalmente o dono da bola. E o dono da bola, ele cuida da bola. Ele cuida muito da bola, porque ele também é uma empresa, ele também busca lucro, ele também tem uma estratégia de marketing por trás, ele também tem uma estratégia mercadológica por trás. E, por exemplo, a Riot, mesmo antes dos Electronic Sports eles se desenvolveram tanto no Brasil, elas já se preocupavam em o mesmo sócio deter mais do que uma empresa, para não ter conflito. Eles já se preocupavam com segurança absoluta. Então, hoje você tem as finais de League of Legends, quem já teve o prazer de ir, o CBLOL, é um ambiente absolutamente seguro. Não tem, por exemplo, não tem venda de cerveja, não porque é proibido, porque seria permitido, mas sim porque o jogo não se comunica tanto com esse público adulto tão hardcore, ao passo que outras modalidades já se comunicam mais, e daí sim vendem cerveja. Então, já é um ambiente extremamente regulado. Só para vocês terem ideia, no futebol a gente teve, após 70 anos, 80 anos de futebol no Brasil, a gente teve a fundação da primeira associação de clubes regulando, que era o Clube dos 13, e fazendo às vezes de negociar conjuntamente entre as empresas, né, entre os clubes e com os administradores. Nos Electronic Sports, com 2 anos de existência, a ABCD surgiu e já faz essas vezes, já regula o ambiente, já parte do pressuposto que a função dela é fazer com que o ambiente seja nutrido, o cenário cresça de forma sadia, enfim. Quando existe um conflito entre equipes, mesmo não existindo essa responsabilidade da ABCD, a própria ABCD chama, coloca os dois na mesa e fala, vamos solucionar, vamos fazer de um jeito para continuar os Electronic Sports continuarem sendo legal, continuarem tendo essa vibe tão boa como tem sido, entendeu? Então, assim, é totalmente outro ambiente. Então, acho que é mais fácil o futebol se consertar vindo para o Electronic Sport do que ele ser contaminado. Vocês percebem algum tipo de migração de patrocinadores de esportes tradicionais para os e-sports? A gente sabe que o mercado do esportes ele concentra muitos patrocinadores que estão relacionados ao mercado digital. Há uma queda de braço nesse sentido já, uma migração, ou marcas tradicionais de esportes buscam os esportes eletrônicos para agregar valor? Eu tenho até um exemplo aqui, a Audi, né, em 2017, se tornou uma das patrocinadoras da Astralis, é assim que se fala? Que é a melhor equipe de Counter-Strike, né? Fechou um contrato no valor de $750 mil, 3 milhões de reais. A Audi é uma empresa, né, que está associada a vários eventos esportivos e entra, então, junto a uma equipe de esportes. Como é que é essa relação? Os patrocinadores estão migrando para esse setor? Acho que não seria uma migração, né? Acho que como você vê mesmo esses valores não são insignificantes, mas se você for comparar com os valores de futebol, por exemplo, ainda são valores pequenos. São pequenos, né? Isso aí. Então, a gente ainda está no começo. Pode não parecer, mas a gente nem fez a primeira inflexão ainda, né? Eu acho que aí depois de 2 inflexões a gente pode começar a conversar sobre migração, mas ainda está muito no começo. Existe uma tendência muito clara que no Brasil, eu acho que vai ser um aumento do investimento nos clubes. Lá fora se investe muito mais em clube do que em publicidade, proporcionalmente, do que aqui. E por quê? Porque aqui a maioria das marcas ainda está entendendo o que é isso daqui e ainda não está se sentindo tão confortável para investir numa coisa que ainda não conhece direito. Então, o que ela conhece? Publicidade com influenciador, em TV, em rádio, etc. Eles conhecem um pouco melhor, eles conhecem as métricas, etc. Então, eles estão começando no que está mais próximo deles, no que eles já fazem com outros conteúdos.
Agora, conforme a gente vai tendo vários campeonatos, a gente vai tendo esse histórico que a gente está construindo, os clubes vão se fortalecer e aí você vai ter uma compreensão relação, melhor, né? Isso. De Acho como que isso é uma você ativar de... sua marca num universo como esse, né? Isso, e mesmo da própria dinâmica do que é, porque de um modo ou de outro, a maioria dos decisores não é da geração que nasceu jogando, né? Acho que tem uma das coisas que se fala, que é muito diferente falar de games e falar de esportes com um decisor de marketing que tem lá 30 anos, que tem 50 anos. Por quê? Porque o cara de 30 já nasceu jogando, não nasceu no celular, que nem no tablet, que nem tá o pessoal agora, né? Mas já teve suas experiências de jogo desde o começo. Então não tem um preconceito, conhece um pouquinho mais a cultura, mesmo que não seja um gamer hardcore, ele sabe como é que funciona. Então eu acho que é uma questão de tempo, e muito pouco tempo, eu diria, desses cenários mudar. Eu conto algo que, quando a gente fundou a NTZ, que foi em 20 de junho de 2014, os valores que a gente falava, o esportes ele tem muito glamour ainda, né? Então eu também não acho que as verbas estão sendo trazidas do esporte tradicional para o esportes. Eu acho que a verba ainda que é investida é muito pouco, né? $1.000 é muito pouco ainda pensando em esportes. $1 milhão é muito pouco, assim como R$1 milhão também. O que eu conto é que a NTZ, em 2014, a gente, quando ia negociar algo, era sempre negociações em 3 dígitos. E aí, em 2015, 4. 2016, 5. Nossa. Então, eu brinco que a gente vem aumentando 1 dígito por ano, né? Então, e esse aí, hoje em zerinho por ano. E esse aí vai ser o nosso tema. Se continuar... Esse vai ser o nosso próximo tema. A gente vai para o intervalo e na volta vamos falar de números. E eu convido quem está acompanhando a gente a prestar bastante atenção. Que números, senhores? Que números? Já o Esporte SA está de volta. Muito bem, de volta com o Esporte SA aqui da Rádio Globo. Eu sou o Carlos Eduardo Ébola, ao meu lado Francisco Aiello. Estamos recebendo André Sica, especialista em Direito Desportivo, Luiz Ojima, coordenador dos cursos de esportes da Fundação Instituto de Administração, e Lucas Simon, que é sócio fundador da equipe INTZ e vice-presidente da Associação Brasileira de Clubes de Esportes. Lógico, o nosso assunto, esse mercado que não para de crescer. Primeira classe. E aí no Primeira Classe a gente pega o exemplo de um jogador hoje muito bem sucedido, né? O melhor jogador de 2017, Kuro Takahasomi, de Dota 2. Ele ganhou $2,4 milhões em premiação. Atualmente... Quase igual o Lucas. Atualmente, o maior salário do eSports é de $3,6 milhões, ganho, inclusive, por ele. Kuro Takahasomi, player de Dota 2. Os maiores ganhos por país chegam a $72 milhões, feitos por 2.783 jogadores da China. Da China, que é o maior mercado, né, gente? Como vocês já falaram. E realmente a maior premiação no mundo de torneios é do Dota. Normalmente gira em torno de 10, 20 milhões de dólares e até mais, né? E é engraçado que essa premiação ela vem dos fãs comprando um item, né? Algo dentro do jogo. Então, você vê qual é o potencial. E é interessante comentar que esse potencial do esportes, e eu acredito muito nisso, nesse crescimento, pelo fato que, assim como o surf, como o skate, o gamer, né, ele é sempre aquela cogitação negativa, né? Então, desliga isso, para de surfar, para de fazer o skate, vai trabalhar, fazer algo útil na sua vida, né? Então são 3 comunidades que sempre foram muito marginalizadas. E a partir do momento que isso foi crescendo, tanto como aconteceu no surf, no skate e agora no esportes, a comunidade abraça muito quem apoia. Então, quando você fala de marcas, quando elas entram, o apoio que tem da comunidade ele é muito grande, até o ponto de virar memes, de virar... hoje, se uma marca apoia o esportes, provavelmente essa marca ela vai ser lembrada para o resto da vida do esportes nacional.
Então, eu acho que tem alguns elementos dentro do esporte que faz eu acreditar que é o melhor mercado para se estar. Eu me questionei hoje com o meu sócio, eu estava conversando de outras coisas. Eu falei, se você abrir outro negócio hoje, né, não ter NTZ, que negócio você abriria? Provavelmente seria o esportes. A única diferença é que os zeros estão aumentando, então você precisaria investir mais, né, para estar presente. E aí, em cima disso, que você está falando do pai ou a mãe, sai do computador, vai estudar e tudo mais. Tem um dado aqui, né, um número interessantíssimo. Em 2015, um jogador de Dota 2, Sumail Hassan, se tornou o atleta com menos de 18 anos mais bem pago do esportes. 2.700.000 dólares ele ganhou em 2015. Então, com menos de 18 anos, ter esse faturamento ao longo do ano, né, não dá para dizer para o garoto, sai do computador e vai estudar, né? E aí entra na área do André mais uma vez, né? A necessidade, André, de cada vez mais precocemente os jovens entenderem de todo esse aspecto contratual, né? Sem dúvida. Hoje, dos maiores trabalhos é educar o mercado, porque eles mesmos, eles não se enxergam como profissionais. Querendo ou não, isso nasce como um hobby, isso nasce como uma paixão de vida deles, eles brigando com o pai e com a mãe para jogar e para poder desempenhar aquilo, para poder virar a noite fazendo aquilo. E a partir do momento que aquilo começa a dar certo, a gente tem jogador que no começo não queria nem ganhar dinheiro, ele queria fazer só aquilo, de tanto que ele gostava daquilo. Então você começa a educar, você começa a entender, você começa a descrever para ele quais são os direitos que ele tem, na verdade também quais são os deveres que ele tem, porque no início desse mercado o respeito contratual era baixíssimo. Era um tal de quebrar contrato, era um tal de roubar jogador, mas a partir do momento que esse mercado foi se autorregulando, se auto-entendendo, então essa evolução também regulatória melhorou muito a dinâmica, porque eles começaram, eu tenho que respeitar os contratos que eu tenho, eu ganho dinheiro por alguma razão, se eu ganho dinheiro, eu preciso respeitar também aquilo que me impõe, eu tenho que ter certos limites. O que eu estava brincando com vocês, que o esportes também é povoado por seres humanos, portanto eles fazem algumas besteiras nas redes sociais, etc. Eles começaram a perceber as obrigações que eles tinham em termos de imagem, em termos de respeitar também as marcas que patrocinavam eles não podem ser patrocinados por uma marca e simplesmente usar uma outra. Enfim, toda essa dinâmica que evoluiu extremamente rápido, teve que ter sido passada para os atletas também. Por isso, agora passando também um pouco a bola para o Luiz, por isso a importância dos diversos congressos que existiram desde esse primeiro boom, os cursos e principalmente agora o curso pioneiro do Luiz, porque realmente é contar para as pessoas o que eles são e como eles devem se regular. E um mercado, Luiz, como a gente já abordou, que envolve não só essa consciência dos atletas, mas de todos os profissionais envolvidos, todos os setores que fazem parte desse grande circo, né? Por exemplo, eu tenho aqui um apresentador nos Estados Unidos, um narrador, ele pode ganhar até R$3.900, né? Isso por evento. Um treinador tem um salário médio aí que pode variar de 269 mil a 326 mil reais por ano. Um jornalista, o salário médio de um jornalista, 124 mil reais por ano. Especialista em marketing, vendas, olha só quantas áreas envolvidas, né? Um salário de 350 mil reais por ano. Um coordenador de controladoria tem uma média salarial de 81 reais por hora, né? Aí um pagamento de 81 reais por hora. E vários outros setores, organizador de evento, psicólogo, né? O psicólogo aqui, eu tenho um valor, 3 mil reais no Brasil. É o que ganha um psicólogo, salário médio. Beira 3 mil reais aqui no Brasil. Tem que estar antenado, né? Todo mundo tem que estar antenado com esse mercado, né? Acho que uma outra coisa que é interessante é como é um setor que é novo, então tem espaço para novos entrantes, né? Então, por exemplo, psicologia, né? A primeira geração aí de psicólogos eram psicólogos do esportes que tinham enfim, já treinavam outras equipes de outros esportes e foram contratados pelas equipes para também treinar suas equipes de esportes. Mas agora você já está tendo uma geração que começa a formação própria, né?
a formação própria e a carreira já em esportes. Né? Que eles já eram, os psicólogos e as psicólogas já eram gamers antes, acabaram não virando pró, tal, mas sempre mantiveram seu vínculo. Eu conheço uma psicóloga, por exemplo, que acabou o curso de psicologia lá na PUC. Ela é jogadora, e é psicóloga de um time lá de um bar especializado em esportes, do GG Bar. Então eles têm umas coisas interessantes aí que estão acontecendo. Então, para o pessoal, até porque está pensando em transição de carreira, etc., é um mercado a se considerar. Só repetindo que eu percebo que muitos profissionais tiveram como origem a ser um gamer, né? Sim, eu tenho o cara que está do meu lado aqui, por exemplo. O Lucas, na nossa mesa aqui, o Lucas é o grande exemplo disso. Mas de outros setores, né? Que hoje contribuem com esse mercado. Sim. A origem começou ali no controle, né? Essa psicóloga Roxane Pirra é uma, mas eu tenho... Ou mesmo, às vezes, não é diretamente de esportes, mas eu já eu fiz pesquisa em games durante muito tempo e tal, e depois eu fui migrando dentro de games também, atendendo essa parte de esportes, mas foi que nem o André, quer dizer, a gente estava numa área um pouco mais ampla, e aí a gente viu essa área dentro de games, no meu caso, né? Como que esportes começou a ser importante, a gente tem que dar atenção a isso aqui, vamos começar a conversar com o pessoal e tal. E a gente viu que realmente está num momento super importante do cenário para poder fazer essa profissionalização em todos os níveis, né? E por quê? Porque vai começar a vir mais dinheiro e vai começar, obviamente, a barra vai subir para todo mundo, para os jogadores, para os profissionais, para os times, para as marcas, para todo mundo a barra vai subir. E quem não estiver preparado vai sofrer um pouquinho. Um programa só é pouco. Lógico que é pouco, né? Vamos fazer mais. E esse vai ser um assunto constante aqui no Sport SA. A gente vai acompanhar Éboli, companheiros, ouvintes, convidados. A gente faz uma promessa aqui. A gente vai acompanhar, a gente vai justamente a cada, 2 meses. Chico, o Sport SA, a gente trazer isso. Ele já vem pontuando, sem dúvida, né, o seu roteiro. Já não é a primeira vez que a gente faz e não para por aqui. E os profissionais estão cada vez mais necessitados, qualificados, né? Precisando de uma capacitação extra, de uma qualificação diferente, e esse é um mercado que indiscutivelmente está em amplo crescimento, como os nossos convidados falaram. Tá só no início, gente. Tá só no início. Tem muito ainda para acontecer. André Sica, especialista em Direito Desportivo. André, muito obrigado mais uma vez, tá? Gente, um grande prazer estar aqui sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Luiz Ojima, coordenador dos cursos de esportes da Fundação Instituto de Administração. Obrigado também pela participação, Luiz. Obrigado pelo convite. Quem quiser me contatar depois no LinkedIn, é Luiz Sacuda, só me adicionar, a gente continua a conversa por lá também. Bacana. Lucas Simon, essa fera dos esportes eletrônicos, sócio fundador da equipe INTZ e presidente da Associação Brasileira de Clubes de Esportes, hoje um grande empresário do setor. Lucas, muito obrigado, tá? Volte sempre. Obrigado, é um prazer. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do INTZ, é só buscar INTZ no Google, tem bastante informação ali diariamente. Este foi o Sport SA. Chico, a gente volta na próxima semana, Volta tá? na próxima semana, Éboli. Um abraço. Valeu! Sport SA, na Rádio Globo.